Olá, pessoal! Você sonha em falar inglês fluente sem aquela pronúncia travada? Conheça a fórmula do inglês fácil, que transforma 6 anos de estudo em apenas 3 meses. O segredo? Cada povo vê o som escrito de um jeito diferente. Mas com a tabelinha do inglês, você desvenda o código do som das letras, pronunciando natural como nativo. Adeus frustrações, olá comunicação orgânica. Imagine se comunicar com o mundo todo em viagens, trabalho ou Netflix sem legendas. É simples, rápido e comprovado. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou hoje pela primeira vez com um agrônomo hoje no nosso podcast, o nosso querido Alexandre, seja bem-vindo. Muito prazer, é uma honra estar aqui participando. É a primeira vez aqui no podcast, mas vamos lá, quem sabe tem mais. Com certeza, eu quero agradecer a tua participação aqui hoje. É um papo muito bacana, muito legal que a gente vai ter aqui hoje. Lembrando que o pessoal vai perguntar cadê a Thalita, né? Ela não passou bem hoje, pessoal, tá? A gente não terminou. Antes que pergunte, a gente tá tudo bem, tá? Só que ela tá com resfriado. Ela falou assim: Ó, amor, eu não vou conseguir participar hoje. Eu falei: Não, tranquilo, deixa que eu vou dar conta hoje do recado. Mas, cara, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Para mim é uma enorme satisfação estar com você aqui hoje. E eu vou começar com aquela pergunta: por que que você decidiu estudar agronomia? Conta pra gente. Eu sou aqui do interior do Paraná, né, sudoeste do Paraná. Fui criado desde pequeno na roça, trabalhando na roça. E daí apareceu a oportunidade de fazer colégio agrícola, já no ensino médio. Eu fiz colégio agrícola, então eu me formei técnico em agropecuária. E logo depois que eu terminei o técnico, já comecei faculdade de agronomia. Estava muito em dúvida entre veterinária e agronomia, né? Mas optei por agronomia porque é o ramo que eu gosto e eu sabia que a agronomia eu conseguiria juntar muito mais com tecnologia, que é outra paixão minha, né? Então eu consegui unir o útil ao agradável, né? Vamos dizer assim, agronomia, agricultura e tecnologia. Bacana, legal. E como é que foi pra você? Você desde pequeno você come... Qual cidade você é, primeiramente? Vamos lá. Como Qual cidade você nasceu? Você nasceu? Vitorino, Paraná, perto de Pato Branco. Vitorino, perto de Pato Branco, legal. E você sempre morou em fazenda e tudo mais, sempre teve contato sempre Tempo com você quatro. falou ali com a roça. Isso é legal, bacana. E aí você fez o colégio de agropecuária. E como é que é o colégio de agropecuária? O que que você aprende e tudo mais? Lá é assim, é como se fossem os cursos técnicos já no ensino médio, né? É, eu fui para Beltrão fazer esse colégio agrícola. Tu passa a semana inteira lá, tempo integral, onde você vai ter as matérias normais do ensino médio e mais as técnicas, né? Então lá a gente pega uma base de conhecimento de agricultura, pecuária já muito grande. E a partir dali começa o desenvolvimento, né? Muitos colegas meus que fizeram o colégio agrícola até também se formaram comigo em agronomia, né? Então a gente vai crescendo ali e vai acumulando colegas e montando a história ali, né? Desde pequeno. Com certeza, que legal, cara, muito bacana. E você falou da tecnologia, que a tecnologia faz parte também de uma paixão sua. E como é que momento que a tecnologia passou a fazer parte do trabalho do campo? Cara, vamos dizer assim, desde a faculdade eu sempre pensei assim, né? Não, eu não quero fazer agronomia para virar vendedor, sair cliente por cliente, oferecendo produto e tal. Eu sempre pensei em agricultura voltado mais para benefício do agricultor, né? Tentando ajudar, economizar, ter mais eficiência, mais lucro. Então, a partir dali, quando eu comecei a estudar algumas matérias mais voltadas para a parte de tecnologia, eu percebi que ali era a minha área. Desde então, eu trabalhei em algumas empresas na região aqui. Comecei de baixo, como técnico instalador mesmo, começando a instalar piloto automático, taxa variável em plantadeiras e calculhadeiras, corte-seção. Então, eu comecei por aqui, por essa parte, até que uma empresa em Pato Branco me chamou
É uma empresa que desenvolve os próprios produtos. Eu entrei lá como na parte de engenharia já da empresa, para ajudar a desenvolver o piloto deles. Ou então um agrônomo já formado, um pouco de experiência já nessa parte de tecnologia, junto com o pessoal, os devs, os desenvolvedores, para fazer esse produto, esse piloto automático, e melhorar. Então ali foi crescendo e hoje me agregou muito, muito conhecimento e cada vez eu vejo a tecnologia mais perto do campo. Desculpa a minha pergunta de leigo, mas o que que seria esse controle que você comentou? O controle corte de seção, controle de vazão, Isso. é, é instalado nos pulverizadores, né? Geralmente vai uma telinha de GPS no trator, né? E daí Uhum. para não ter sobreposição ou falhas, a própria tela com um módulo controlador, ele vai fazendo a leitura. Ah, tu já aplicou nessa parte aqui, então vou desligar as seções do pulverizador para não aplicar de novo em cima. Gera uma redução de custo, menos lançamento, tudo isso vem agregando, né, aos produtores. Tanto taxa Uhum. variável também, que é quase o mesmo sistema, só que isso já é implementado em plantadeiras e calcareadeiras, onde daí eles geralmente fazem uma coleta de solo, uma análise mais aprofundada, e daí fazem toda a análise, tomar decisão, ver qual que é o melhor manejo para a área. Daí é feito o mapa de prescrição, importado para dentro do GPS, e o GPS ali junto com o controle no implemento, ele vai distribuindo variavelmente conforme a lavoura pede, né? Então, também ajuda a reduzir custos, aplica o produto só onde realmente precisa, e, querendo ou não, isso aí gera economia e gera resultado consequentemente, né? Olha, que legal, você falou ali da área dos devs ali, que bacana, cara. A programação também entrando junto com a área da agronomia. Cara, que legal isso, muito bacana. E a gente vê que o Brasil tá. O Brasil é muito forte no agro, né? A gente sempre vê o Brasil sempre sendo referência e tudo mais. E como é que se define, cara, assim, ó, a agronomia moderna hoje em dia, a agricultura moderna, melhor dizendo, né? Como que você definiria, assim, hoje? Tá muito diferente do que era ainda, ou ainda, por exemplo, a agricultura rudimentar, aquele pequeno agricultor que ainda tem a sua plantação, ainda existe ainda. Hoje está tudo mais tecnológico. Como é que você define isso para mim? Resumindo, tá tudo mais tecnológico. Se Tudo tu mais pensar que tecnológico. Tá tudo mais 1900 tecnológico. Os pequenos, os pequenininhos já estão deixando de ter. também, até eu ministrei, eu fiz um mini curso aí com o pessoal de uma turma de agronomia aqui de Beltrão, só sobre IA e a evolução que teve a tecnologia no campo, né? Eu comentei com eles, cara, pensa, em 1970, que é 50 anos atrás, começava a mecanização, no Brasil. Então, assim, os primeiros tratores, plantadeiras, plantio direto, começa ali, né? Para um salto de 30 anos, no começo de 2000, já começar a implementar GPS, sistemas de direções. 2023, 2024, agora já começou a IA, e a IA está revolucionando ainda mais esse mercado. Então, foi um salto muito grande. Produtores que antigamente aravam a terra, tinham pequenas propriedades, tinha uma mão de obra muito difícil, era muito trabalhoso. Então hoje tu consegue fazer grandes áreas, é, é, melhorar, ter uma sustentabilidade melhor, não prejudicando tanto o solo, o meio ambiente. Então agrega valor. E os pequenos produtores vão juntos também, né? Muitos produtores pequenos ainda geralmente têm mais de uma renda, né? Por exemplo, é, produção de leite e mais uma areazinha ali que planta soja, milho, uma coisa ali. Então eles também sempre vão evoluindo, né? Conforme vai indo, alguns mais lento, alguns mais rápidos. Claro, tem muitos agricultores, vamos usar o termo cabeça dura, né? Mas que ainda não aceitam muito essa tecnologia. Só que depois que eles colocam, sentem o gostinho dela, eles veem que não tem como voltar atrás e acabam mergulhando de cabeça.
Isso eu ia comentar, né? Porque a gente sempre vê a gente sempre pensa, ah, não, o rapaz da fazenda é aquele pequeno agricultor que tem uma plantação, faz ali alguma coisa artesanal e tudo mais, e sempre imagina isso, a gente não tem noção, por exemplo, eu sou de São José. São José tem uma parte rural bem interessante também. A cidade, ela é rural, só que como a gente mora mais pro centro, mais perto do aeroporto aqui e tudo mais, perto de Curitiba, a gente não tem tanto contato, eu trabalho em restaurante. Então, a gente tem o Ceasa e tudo mais, que a gente pega os alimentos, as frutas, os legumes, enfim, toda a parte que a gente precisa, mas a gente acaba não tendo contato com o pessoal em si, né? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho uma vez na faculdade, isso foi em 2017, 2018, em que eu fui conhecer uma fazenda e foi um passeio muito bacana que eu andei de trator, né? Eu vou falar, eu perdo vocês que eu sou um piada de prédio, cara, porque eu não tive tanto contato assim com esse mundo. Não, é verdade, Né? eu falo, foi uma Tranquilo. emoção muito grande andar de trator, cara. Nossa, eu andei com aquela, falei, nossa, que legal! E fui andando assim, porque realmente eu fui criado em restaurante e tal, meus pais sempre, mas eu fui criado dentro da parte da cidade mesmo, né? Então, ou a gente tinha, meu avô chegou a ter chácara, tudo. Mas meu pai, a gente não. Geralmente, muita gente gosta de ter uma casa na cidade e uma chácara, por exemplo. Tem muita gente que tem isso. Mas a gente, por exemplo, eu não tive muito esse contato. Então, todas as vezes que eu fui, eu me senti muito bem, assim, porque é diferente para nós estar num ambiente assim, quando você chega e tudo mais, né? Para você já vai acostumado. Para você, talvez, quando vem para Curitiba, nossa, uma cidade grande e tal, né? E pra gente, quando a gente vai pra parte, por exemplo, rural de São José, que tá aqui perto, a gente fica impressionado com a beleza natural, com toda a parte da fazenda, tudo mais, né? Mas assim, você falou da inteligência artificial, você trouxe um ponto muito legal. Eu gosto de IA, eu trabalho com IA, eu trabalho com edição de vídeo também, como uma segunda fonte de renda. Uso muito na parte de criação de vídeos. Mas o que que a IA hoje, ainda não, o que que a IA está trazendo na agricultura? Você comentou assim, o agricultor joga no chat GPT, brincadeiras à parte, mas enfim, como é que está sendo feito esse processo? Existem ferramentas de IA que estão auxiliando, programas, como é que está sendo isso? Hoje a IA, principalmente os produtores, assim, ainda não usam muito como chatbox, né? Pergunta e resposta. Mas começa a utilização, né? Eu trabalhava na empresa ali onde eu estava na engenharia, e ali eu comecei a pegar algumas manias dos PA, né? Dos engenheiros. Aprendi muito sobre os agentes de IA que ajudam a programar e, cara, hoje, por exemplo, até estou com a empresa agora porque eu tive uma ideia e, cara, vou programar aqui, vou fazer rodar. Então fui eu mesmo, conhecendo o mínimo de programação ali, junto com inteligência artificial, com uma ideia bem definida na cabeça, sabendo o que eu queria. Coloquei no papel, coloquei no computador, a IA me ajudando. Então, assim, se você tem uma ideia hoje, principalmente agrônomos, ou quem quiser, né, que tem uma ideia e vontade de fazer alguma coisa, cara, você consegue, né? A inteligência artificial te dá todos os benefícios ali, te auxilia muito. Além disso, se tu pegar alguns equipamentos de agricultura mesmo, piloto automático, os drones de pulverização hoje, eles já estão vindo com IA integrada, né? Então, pega uma parte de, por exemplo, drone de pulverização. Tem um obstáculo na frente, ele detecta já, faz toda uma rota para desviar o obstáculo e voltar para a rota normal. Piloto automático também, já tem alguns que traçam, o cara, o produtor mede o talhão, faz toda o limite do talhão, e depois ele vai gerar as guias conforme o menor trajeto, por exemplo, o menor volta cabeceira, para ter menos custo em diesel, menos manutenção. Então, tudo isso vem agregando cada vez mais essa parte de tecnologia campo aí. Fora muitas ferramentas ainda que tem aí de gestão de propriedade, né? Isso se aplica um pouquinho mais a grandes produtores, né? Mas a maioria já tem muito essa parte de gestão, telemetria nos tratores. Então, o produtor está em casa aqui, tem 3 tratores na lavoura, ele pode abrir o notebook dele aqui, o celular dele, ver onde os tratores estão, entrar na tela que o operador está vendo,
Tudo isso de forma automática online ali. Então isso ajuda muito o produtor a ter certeza do que ele está fazendo e como ele está fazendo. Bom, vou fazer uma pergunta aqui. Você comentou dessa questão dos drones. Eu achei muito legal que você comentou que praticamente, pelo que eu entendi, ele já faz o percurso sozinho. Ele já sabe Hum. o que ele precisa fazer. É, e essa questão, assim, por exemplo, existe alguma. Ó, você falou das rotas ali e tudo mais. Também rota, por exemplo, o ChatGPT calcula as rotas que vai com um lado melhor, um lado mais curto e tudo mais. Mas a questão dos drones mesmo, pegando os drones ali. O agro ele tem hoje estado investindo bastante nessa questão dos drones, de estar investindo cada vez mais nessas tecnologias. Esse é uma, como eu posso dizer assim, um preconceito que a gente tem que quebrar. Os produtores ainda estão muito preciosos, principalmente com drone, né? Tem muita gente já prestando serviço, alguns produtores já estão partindo pro drone também. Mas, cara, minha visão é um futuro muito mais melhor. Tu não tem zero amassamento, tu tem uma aplicação segura, hoje muito segura, bem tranquila de se utilizar. É, dificilmente vai bater um drone, mas não é impossível, né? Tudo depende da seu cara vai priorizar a segurança, né? Também, e se souber aplicar. Mas hoje as empresas já vêm, tem várias empresas aí tentando começar essa venda em massa para produtores de drone, né? Mas ainda é um paradigma a ser quebrado aí, principalmente com os produtores. Hoje, se tu pensar em investir 800 mil uma máquina grande, um uniporte grande e investir uns cerca de 250 mil para um drone, todos os acessórios que ele precisa, o drone vai te entregar a mesma coisa que autopropelido. Então, Nossa. é só um preconceito que a gente tem que quebrar ainda com os produtores. É uma coisa que eu e muitos amigos, tenho amigos meus que têm empresas de drone de pulverização, e a gente vem comentando e tentando fazer com que os produtores comecem a ter essa visão a mais também, né? O, Você comentou dessa questão, é muito interessante isso, né? Você comentou da questão de quebrar esse paradigma, né? Essa tecnologia contra o método tradicional, né? E uma das coisas que eu percebo assim também, que eu acredito que vocês devem passar, é a sazonalidade, a mudança de clima, tem época para tudo e tudo mais. E como é que vocês lidam com isso quando, por exemplo, tem uma chuva muito forte, tem uma seca muito forte? Como é que vocês se preparam para lidar com tudo isso? Eu digo assim, o produtor rural é o cara que é o mais maluco que existe, né? Que ele planta investindo dinheiro sem saber se vai conseguir tirar o resultado a partir disso. Mas é assim, são ciclos. Vai ter ciclos agora, como esse Super El Niño aí, prejudicou um pouco a colheita de feijão aqui no sul. Teve frio muito cedo também, então teve pegou o feijão, muitos produtores perderam feijão aí na roça, na lavoura, não conseguiram tirar. É, Vai ter umas chuvas em excesso agora esse inverno aí, talvez atrase um pouco o plantio também agora na safra normal. É, mas a gente tem que seguir ciclos e ciclos, e a gente tem que ir lidando, aprendendo. Eu cito muito feijão porque eu digo assim, ou ele te tira da lama ou ele te coloca na lama. Tem alguns anos que se tu conseguir colher vai vender muito bem, e tem anos que tu talvez nem colha, ou se colher vai vender muito mal. Então, são ciclos. Varia muito o ano, varia muito o governo também. Esse é um ano muito difícil para a agricultura, onde a eleição sempre é complicado, principalmente para a agricultura, ele complica muito. Muita variação de preço, quedas de mercado, preços dos insumos mais altos. Eu converso com muitos produtores aí. Esse último ano ali, basicamente produção de soja empatou, não chegou a dar lucro assim, ficou empatando, ganhando um pouquinho, mas não muita coisa. O leite, mesma coisa. Eu até tenho 10 alqueires de terra aqui em Renascença. A gente trabalha um pouquinho com vaca, um pouquinho com lavoura também. O leite até final do ano passado, até
até 2 meses atrás também. Ele estava dando prejuízo, basicamente. É, então, pequenos produtores que não se preparam, não se programam, tanto nas suas finanças, e o que vão fazer no futuro, cara, eles vão sofrer. Muitos produtores de leite abandonam por causa disso, né? Produtores pequenos arenam inteiro porque não tem como bancar, como produzir eles mesmos. Então, esses ciclos o produtor tem que se adaptar, tentar prever o futuro da melhor forma possível para antecipar essas coisas, né? Eu vejo que tem muito disso, né? Essa questão da sazonalidade e tudo mais. É porque a gente mesmo vive aqui num clima meio subtropical, que principalmente aqui, para Curitiba, São José, e que a gente às vezes, no mesmo dia faz sol, chuva, tempestade, é o caos, assim, né? No mesmo dia você leva uma jaqueta, você vai com um monte de blusa e tira a blusa, coloca a blusa. Eu imagino como isso deve impactar também, né, nessa questão. Mas, e hoje, quem que são os principais compradores de vocês, assim? Quem compra mais no mercado, Ceasa, o próprio pessoal que carrega para vender as verduras, como é que funciona? Hoje aqui na nossa região aqui principal produtor milho, feijão e soja, né? E leite também tem bastante. Geralmente a maioria vai para cooperativas. Hoje o sistema de cooperativas aqui na nossa região sul, aqui, sudeste, muito forte. Então a gente como cooperativa consegue um valor de mercado melhor, por mais quantidade. E também leite vai para laticínios, para Canjuba, Lático, até Nestlé chegou aqui também. Então já vai para esses laticínios maiores aí, para produção de queijo, derivados, né? E daí essas cooperativas fazem a parte de importação. Produtores maiores que tem na nossa região já importam diretamente para o porto. Secam o produto, limpam os grãos aqui e já mandam direto para o porto. Eles conseguem um lucro, um valor agregado maior, né? Uhum. E para qual país que geralmente vai? Cara, soja, Brasil exporta muito, né? Então, vai para. Cara, hoje eu não vou saber dizer qual que é o maior comprador nosso, mas eu sei que a China é muito forte. China é muito forte nessa parte, principalmente de soja. Isso que eles produzem bastante ainda também. É, leite para o Brasil é um problema, por causa do Mercosul. O Brasil tinha um déficit de cerca de 10 a 15%, se não me engano, de leite, que o Brasil fazia importação da Argentina, Uruguai. Pelos acordos do Mercosul, entrava esse leite. Ano passado, por exemplo, o Brasil supriu essa necessidade e entrou o leite de fora. Então fez com que o preço do leite caísse lá embaixo, o que derruba muitos produtores também, né? Então, são ciclos, períodos, e, cara, a gente tem que ir lidando com isso da melhor forma possível. E aí, eu imagino que o impacto também econômico, político também deve influenciar bastante. Professor André, quer fazer alguma pergunta? Não, eu vou aproveitar, né, fazer uma pergunta que aproveitando, falando aí sobre a questão de justamente, né, exportação, agora com essas novas tarifas que o Trump está querendo colocar em cima e que tem toda essa divulgação que está tendo agora sobre tarifas, que até agora recentemente, quando eu saí de manhã para trabalhar era uma tarifa, eu cheguei agora à noite, estou vendo que já tem outras duas tarifas em cima. Então, isso também vai ter um impacto, está tendo um impacto muito grande, mesmo que seja de forma indireta, porque eu fico pensando, porque toda a produção, né, de commodity agrícola é tudo dolarizado, então qualquer mudança que vai ter ali, mesmo que não seja diretamente sobre aquele produto, vai causar um impacto muito grande e que vai acabar causando ali um déficit, vai acabar muitas vezes atingindo o bolso do produtor. E como é que tudo isso ele atinge muito diretamente, não é tão diretamente o impacto, ele é mitigado ali pelo governo, porque eu sei que agora com o ano de eleição tem toda uma questão daí sobre as políticas de apoio à agricultura, que daí tem toda uma série de redução de cortes, que daí tem que ser feito para não virar como uma campanha eleitoral antecipada. Então como é que é isso para a realidade do produtor?
Eu acredito que essas taxas para importação, eu não estou muito aprofundado nesse assunto, mas para importação, nossa, não vai afetar um pouquinho a questão de insumos, mas a maioria dos insumos vem de Europa e outros lugares, não vem dos Estados Unidos. Agora, para exportação, eu já não sei como é que vai ficar, mas acredito qualquer mudança que acontece até no próprio petróleo, que hoje o agro é muito movido por diesel, né? Então afeta, qualquer movimentação lá já afeta. Então, qualquer tarifa que entrar aí ou mudanças vai afetar também, né? A gente tem que tentar prever, e aguardar ver o que acontece, né? Porque o mercado é muito dinâmico e igual tu falou, hoje de manhã era uma tarifa, agora de tarde já era, mudou, mudou o valor, agora tem duas tarifas, né? Então a gente tem que aguardar e torcer muito, né? Os últimos anos vem sendo complicado e pro agro. Espero que melhore e que dê tudo certo aí. Certeza, acho que todo mundo espera, né? Porque o nosso país, ele tem uma parte agro que eu diria que quase é o que move o nosso país, é praticamente a força do agro, né? Então, é de extrema importância que a gente não sofra esse tipo de questão de tarifaço, como a gente sofreu agora anteriormente, porque justamente impacta em todo mundo, né? Eu também tenho restaurante, mas impactando em tudo, né? Porque tanta questão você falou da questão do diesel, né? Muitos caminhões e tudo, então se começa, você tem um aumento e tudo mais, você começa a também sofrer preços, né? Porque tudo isso se reflete no valor do frete, o frete faz com que aumente o preço de tudo, né? Então, vai passar para o produtor final mais caro, né? Com certeza. Mas uma coisa que eu queria perguntar, eu não sei se você pode, mas eu tive uma lembrança, não sei se afetou vocês, mas a gente deve se lembrar, não sei se o professor André lembra, não sei se foi na pandemia agora, me corrija se eu estiver errado, que a gente teve uma praga que foi aqueles gafanhotos, não sei se você lembra. Nossa, aquilo lá foi um negócio assim terrível. Eu vi os vídeos. Vocês chegaram a sofrer algum impacto, alguma coisa com isso? Porque ele chegou a passar no Paraná, né? Pegou, mas aqui na nossa região não teve nenhum relato nem nada, graças a Deus. Que bom. Nossa, Começou na porque aquilo. Argentina, se não me engano, e foi se espalhando, né? Mas aqui não teve impacto nenhum, graças a Deus. Pois é, a gente esperava e quando viu aquilo tomou uma proporção gigantesca, né? Acho que o Rio Grande do Sul foi muito impactado, Rio né? Grande Eu do lembro que o Rio Sul. Grande do Sul foi extremamente impactado. Mas, e essa questão assim, a agricultura automatizada hoje em dia, pelo que eu tô entendendo, a robótica ela também já está entrando também nessa parte da agricultura e tudo mais? Já muito. Eu sigo ele é produtor também, da Austrália, Andrew Bate. É, é o que eu acho que vai acontecer futuramente. Ele já está começando a fazer. Ele já parte totalmente autônoma da fazenda, desde plantio, pulverização, colheita, tudo com maquinários autônomos. Só que não é os maquinários que a gente está acostumado, com tratores enormes, colheitadeiras enormes, assim, né? Que vale 1, 2 milhões. São equipamentos menores, onde o custo vai ser menor e você consegue colocar mais na lavoura. Eles chamam de colmeia, né? Efeito colmeia. Que daí você consegue colocar vários equipamentos na lavoura para fazer as operações. Isso tudo autônomo. O produtor de casa só olhando, observando ali os equipamentos fazendo essa parte. E se a gente não for muito longe, até mesmo, hoje eu estou aqui no interior, eu estava plantando hoje à tarde. Eu tenho um piloto que é automático no meu trator, cara. O meu serviço era virar a volta, ver se tinha semente, clicar um botão e deixar o trator andar. Então hoje já está muito simples. Trator da Tesla, então. Não, ainda não. Literalmente. Não. Ó, Ainda o Elon Musk, preciso. é, mas que legal, que bacana. Professor André, quer fazer outra pergunta? Olha, eu vou aproveitar, é que falando aí sobre mecanização e tudo mais, uma coisa bem interessante, porque o meu sogro, aqui em Mafra, ele trabalhou durante anos vendendo maquinária agrícola, especialmente ali daquela ali que a marca é um cervo verde, agora me fugiu o nome. John Deere. Isso.
E daí ele me mostrou uma vez, e a gente foi lá na loja que ele trabalhava, e ele me mostrou assim, e assim, eu imaginava que maquinária agrícola fosse igual, tipo, os trator de obra e tudo mais, que é uma coisa bem bruta, bem rústica, mas não, é um conforto ali inimaginável. Fiquei imaginando, um carro de luxo perde, às vezes, para aqueles É, maquinários. E assim, isso é algo recente ou já é algo assim de bastante tempo? Porque aí, com essa questão da automação e tudo mais, eu fico pensando que houve um investimento muito grande também na qualidade do maquinário, que daí é para a valorização do trabalho. eu acredito que já faz uns 15 anos e que as indústrias, fabricantes principalmente, vêm modernizando os tratores aí, tanto em conforto, confiabilidade também, que é um ponto muito importante dos tratores hoje, né? Para agregar valor aos equipamentos, e deixar o produtor mais tranquilo, né? Com que ele consiga trabalhar 10, 12 horas ali sentado, sem muita fadiga, vamos dizer assim, né? Então, auxilia muito. Isso já faz 10, 15 anos atrás que começaram já com piloto. Então, imagina, daqui uns dias os trator já existem, né? Trator autônomo, então, e híbrido agora também foi lançado na AgriShow, diesel e elétrico. Então, eu acredito que, cara, não vai muito para o produtor ficar dentro de casa, tranquilo, só assistindo o equipamento trabalhar. Até os equipamentos hoje, o meu, por exemplo, é simplesinho. Tem um conforto, já tem uma cabine, né? Mas 15 anos atrás, aqui no Brasil, principalmente, não tinha. Era trator tudo sem cabine, sem nada. Tu pegava vento, chuva, sol ali, tudo. E hoje, dificilmente tu acha um trator que não tem cabine, um ar-condicionado, um banco ali confortável, os comandos, tudo na mão aqui fácil. Isso vem ajudando e agregando valor nos equipamentos deles e ajudando o nosso serviço também, né? Bacana, legal. Eu não sabia que tinha toda essa questão já tem até ar-condicionado. Você fala, caraca, então, como o professor André falou, já tá mais luz que um carro da BYD, que a gente fala, quando entra naquele carro, a gente fica até, oh, nossa, um monte de sensor, um monte de coisa, né? Que As legal, muito bacana. cadeiras hoje já vêm, as mais novas, com GPS, tudo, ela já vai te dando umidade do grão em tempo real, né? Produtividade em tempo real. Então tu consegue saber cada pedacinho do talhão, o quanto que ela tá rendendo ali, quanto que tá perdendo, se tá perdendo por umidade, tá muito verde. É, cara, hoje sensores embarcados, em tratores, drones para fazer mapeamento, tu tirar a imagem MDV, até por satélite tu consegue, mas daí a imagem fica um pouquinho mais difícil de analisar e tirar resultados conclusivos, mas também é possível. Mas os drones de mapeamento aéreo hoje também, os menorzinhos, vamos dizer assim, né? Os Phantom, os Mavic, sim, já fazem parte do mapeamento, consegue identificar praga na tua lavoura, de reboleiras. Claro, isso não vai substituir o agrônomo na roça, vai te auxiliar. Mas fica muito mais fácil saber quais pontos que está tendo essa praga, o que está acontecendo. Você consegue ser mais assertivo na tomada de decisão, né? E essa parte de sensores aí, cara, agricultura de precisão, projeto de guias, o trator segue o melhor trajeto, seguindo declividade, é, prevendo menor número de volta cabeceira possível, menor distância. Isso aí vem tudo agregando e somando. Acredito que vai vir muito mais ainda pela frente aí. E para quem quer entrar hoje na área, nessa área da agronomia, quais são as habilidades essenciais que a pessoa precisa dominar? Eu acredito que programação ali, pelo que eu estou entendendo, é extremamente importante, né? Tem um equipamento também, um maquinário interessante, como você falou, um drone, mas até pelo que você está comentando assim, o drone ele faz muito bem essa função, né? De mapear, de auxiliar, né, os produtores. O agrônomo hoje, eu digo assim, tem que ter muita vontade, porque o que eu vejo hoje, principalmente em universidades e pessoal da agronomia, é muito focado, vou entrar em uma multinacional, tirando 10, 15 mil por mês, primeiro semestre, e depois
passando o tempo, vai percebendo que é totalmente diferente. Programação não é uma coisa que geralmente a gente tem muito. Eu fui mais por esse caminho porque é a minha área específica, né? Mas a maioria dos agrônomos vai para a área de vendas, acompanhamento mais firme em clientes, na própria cultura. Eu já fui um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais diferente. Mas o cara tendo vontade aí, estudando e mostrando seu valor aí, sempre vai ser bem reconhecido e vai ter lugar para trabalho sempre. Mesmo o mercado agora tendo um pouquinho meio saturado de agrônomos, mas quem tem vontade e quem quer se destacar aí consegue emprego e serviço e à vontade. É só ter vontade. Com certeza, com certeza. E me fala um pouco da infraestrutura, assim, tipo, digamos assim, a questão da internet, energia, tipo, ainda é um problema para os produtores, ou hoje tem, assim, hoje não tem essa falta, assim, por exemplo, de ter uma infraestrutura legal. Hoje todo mundo tem uma infraestrutura interessante que trabalha na parte da agronomia e tudo mais. Cara, geralmente essa parte aí está muito bem estruturada. Energia elétrica sempre tem. É difícil tu achar algum lugar, principalmente aqui no Paraná, que não tem. Internet, o interior tá avançando muito bem, as operadoras estão vindo com força aí, pegando sinal em todo lugar. E também tem as Starlink agora, né, cara, que vem facilitando uma mão na roda. Principalmente agrônomo que empresta serviço com drone, ou tem um piloto automático com precisão de 1 centímetro. Então, Starlink é essencial ter, né? Para esses produtores que exigem uma precisão maior, é essencial ter. Mas se não, essa parte de infraestrutura, internet, cara, é tudo muito tranquilo. O que peca um pouco hoje para nós é a infraestrutura rodoviária, de transporte, logística, né? Que um déficit nosso aqui para escoamento dos grãos, né? A gente paga muito frete e frete caro, onde podia ser um pouquinho mais barato. Principalmente quando vem lá do Mato Grosso, né, até os portos, um trajeto longo, pedágios, estradas muitas vezes ruins, então essa parte logística ainda peca um pouco, mas o restante está muito bem. É interessante isso que você comentou. Então, hoje você diria que um dos principais, assim, uma das principais questões é realmente o frete. Realmente não é muito barato, né? Que a gente sabe que a gente está vivendo. Realmente, ó, é mais diesel, né? Que mais caminhão é mais diesel, né? Que acaba impactando. Professor André, quer fazer outra pergunta? Aproveitando, né, já falando de infraestrutura, que se eu não me engano, está tendo agora uma discussão, assim, até bem acalorada aqui na região sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sobre a questão da malha ferroviária, que justamente eles estão pegando, e agora eu não sei em que pé está a situação, porque ela pertencia a Rumo, daí foi para a LL, daí foi retalhada em diversas partes, e que essa seria uma parte muito necessária para estar integrado junto com a economia, porque pelo tamanho do nosso país e pela produção que a gente tem, transporte por caminhão é algo assim bem da Passau com a peneira, porque se você pegar um padrão norte-americano, um padrão europeu, de que tem uma grande produção agrícola voltada para exportação, voltada para porto, é através de produção ferroviária, é através de transporte ferroviário, que é algo, né, muito necessário. E eu não sei como é que está sendo isso, se tem ali por parte da iniciativa privada, se tem por parte aí dos agricultores, essa questão de fazer um lobby, né, ou tentar ali dar uma pressão. Cara, que aqui, principalmente na minha região que eu atuo mais, nem se comenta muito. A gente sempre fala, é bom, seria muito bom ter, mas assim, não tem nada quente, nada sendo comentado aqui. Infelizmente, né? Aqui na região de Mafra, Rio Negro ali, é, indo para os portos de Itajaí e de Paranaguá, eles tentaram fazer um movimento
Só que daí foi falado que não tinha agricultura suficiente. Aí foi integrado com o transporte de passageiros, porque tem linhas turísticas aqui muito famosas, que também falaram que daí não tem o suficiente para render. E agora eles estão no projeto para fazer linhas, trajetos curtos, para ficar com companhias diversas, muitas delas internacionais, que daí vão cobrar tarifas abusivas, ali, valores muito altos, justamente para os agricultores, para eles poderem ter esse transporte. Então, assim, muitos deles estão falando que sai mais barato continuar fazendo transporte via rodoviária do que com esse novo projeto ferroviário. Isso aí, cara, complica muito. Isso que Mafra, Campos Novos ali, a produção é muito boa, né, cara? Eu conheço um pouquinho ali da região, tenho alguns amigos ali, e eu sei que a produção ali é muito boa. Tem muitos produtores aí, grandes principalmente, e que investem em tecnologia e colocam a cara a tapa aí. Mas é uma pena isso, porque querendo ou não, mesmo, a gente fica tampando só com a peneira, igual sempre estivemos, né? Bom, antes de a gente encerrar nosso programa, eu pergunto se querem fazer quer fazer uma última pergunta, professor? Por enquanto, não. Pode, eu estou passando a vez dessa vez. Vamos lá, então. Bom, eu, eu, eu queria perguntar, né, se você assistiu. Claro, a gente não pode não esquecer de falar de um certo programa aqui, porque assim, a gente da cidade, a gente não, como eu falei, eu não tive muito contato com o campo. Eu sou franco em dizer, não vou falar que não, que eu sou agroboy. Não, tem aquele famoso agroboy que só vai na balada sertaneja com um chapéu e vai na balada Sim, sertaneja. Não sou esse tipo de cara, não. Eu sou roqueiro. Mas, assim, eu ia te falar uma coisa. A gente fala, brinca lá que tem o Globo Rural, né? Assiste de manhã cedo, do domingo acorda cedo lá pra ouvir a famosa jingle lá do Globo Rural. E tem aquela famosa frase: agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E você diria que o agro é tudo isso? cara, o Agrotech é pop porque tem que ser. Diga assim, O quem que não é que é o visto não é pop? lembrado. Vamos lá. O que que é o pop? Agro é pop. Quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que ser visto para ser lembrado. Esse é o pop, né? Ah, sim, sim, legal. Eu sempre ficava ouvindo, como assim pop? Eu falei pop, mas eu ficava olhando, mas como assim que água é pop? Assim, a gente escutava várias e várias essa frase da Globo que ficou na nossa cabeça, né? Hum, Essa frase. Então você diria que você concorda com a frase? em certo ponto, sim. Eu colocaria outra palavra, talvez, no lugar. Nunca pensei em qual, mas eu acho que teria outras palavras melhores para definir isso. Hoje, para alguém que estudar agronomia, que quer começar, mas aí não tem muita noção, por exemplo, de qual área começar, em quais áreas, porque a agronomia é ampla, é muito ampla, pelo que eu estou vendo, tem várias áreas, não é só uma área em específico, né? Você pode trabalhar em várias áreas. E eu queria saber em qual área, o que você recomendaria para essa pessoa estudar hoje para começar nessa área da agronomia? Ficar muito com o campo, né? Principalmente isso. Eu acho que essa é a principal. O cara se identificando com o campo, tendo criatividade e vontade, porque querendo ou não trabalhar no campo é correria o dia inteiro. Não tem, muitas vezes não tem escala 6x1, 5x2, sempre É 7%. 7x7. Então, tem que ter vontade, trabalhar duro, mas tendo afinidade com o agro, querendo ou não, o agro precisa de pessoas que inovem, que tragam soluções, que tenham ideias para mudar, os panoramas que a gente tem hoje. Então, quanto mais ideias, pessoal com mais vontade, mais ideias, que queiram vir, pegar essa área de agricultura, pecuária que a gente tem, é muito válido, é muito amplo. E é uma área que tem diversas possibilidades, né? Então, eu quero ir para a parte de pecuária, quero ir para a parte de agricultura, quero me especializar num grão específico, quero ir para Mato Grosso, quero Estados Unidos, hoje não está tão difícil também. Então, isso tudo vem
junta tudo e você tem várias coisas, né? Vai muito do cara ter a vontade de querer estudar e se dedicar. Legal, muito bacana. E um fato muito importante é a gente lembrar que na pandemia vocês não pararam, né? Vocês foram que trouxeram Não, muitas vezes o nosso alimento aqui em casa. E lembrar que foi muito trabalho, né? Porque todo mundo ficou em casa. Então, lembrar que vocês realmente vocês não pararam. E isso é uma coisa assim que a gente tem que muito que agradecer, porque o homem do campo ele não parou para, quando houve a pandemia, inclusive, o consumo de alimentos aumentou muito, né, na pandemia, porque todo mundo ficou em casa, né? Então foi uma situação também que também não foi fácil para ninguém. A gente no restaurante também sofreu muito com isso, né? Porque o preço das coisas dispararam, muita gente teve que parar, então congestionou muito. Imagino que também não foi um período fácil para vocês. Mas é isso. Bom, em nome do podcast de Mito, eu queria agradecer ao Alexandre por ter participado hoje, o professor André, que foi o meu co-host hoje também. E falar mais uma vez que eu e a Thalita não terminamos. O pessoal pergunta: cadê a Thalita? Cadê a Thalita? Não, ela não tá muito bem hoje, ela não fez bem, então ela não pôde estar aqui. Mas eu fico muito feliz de você estar aqui participando. Quando você vier para Curitiba, por favor, me mande mensagem. Vamos marcar uma gravação lá na Conexão TV. Eu quero entrevistar você pessoalmente na Conexão TV. Trazer esse assunto, que eu acho que é um assunto muito legal, é muito bacana. É a primeira vez que eu estou falando sobre agronomia, então é um assunto muito legal. E é isso, gente. Eu vou deixar na descrição o link. Depois você me passa os seus links das suas redes, que eu vou colocar aqui na descrição desse episódio. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Aê!